Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h35. Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, início de semana, hoje 7 de outubro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Aqui comigo na bancada, Daliana Oliveira, muito bom dia. Ótimo dia para você, Wesley, um ótimo dia para você também que acompanha a programação aqui da 103,7, o Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. Agora você confere os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Prefeito Aleomar é reeleito prefeito de Mineiros com quase 80% dos votos. Mega Sena, uma aposta acerta 6 dezenas e leva sozinha mais de 52 milhões de reais. Goiânia terá segundo turno entre Fred Rodrigues e Sandro Mabel. É Hexa, Brasil vence a Argentina e conquista a Copa do Mundo de Futsal. Primeiro turno teve 515 prisões por crimes eleitorais em todo o Brasil. Eleições 2024, Nunes e Boulos vão disputar o segundo turno em São Paulo. Primeiro turno das eleições de 2024 teve 21,71% de abstenções. União Brasil é o partido com mais prefeitos eleitos em Goiás, com 95. Pragas de armazenamento ameaçam até 10% dos grãos estocados no Brasil. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h37, uma ótima manhã de segunda-feira para você, uma excelente semana. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, o primeiro turno das eleições municipais realizado neste domingo teve 2.618 crimes eleitorais e 515 prisões, segundo o balanço parcial do Ministério da Justiça e Segurança Pública, gerado ontem às 19h30. O balanço final está previsto para amanhã desta segunda-feira. Entre as mais de 500 prisões contabilizadas até agora, 22 foram de candidatos flagrados cometendo crimes. As ocorrências de boca de urna foram a maior parte dos crimes eleitorais, com 1.057 flagrantes. O crime de compra de votos, corrupção eleitoral, foi o segundo mais cometido, com um total de 423 ocorrências. O balanço informa ainda os registros de propaganda eleitoral irregular, 319, de violação ou tentativa de violação do sigilo do voto, que foi de 203 ocorrências, e desobediência a ordens da Justiça Eleitoral, com 64. Os agentes de fiscalização apreenderam mais de 520 mil reais nas ocorrências. Outras apreensões foram 45 veículos em uso para transporte irregular de eleitores e 28 armas de fogo em posse dos abordados. Os dados são enviados ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, pelas Secretarias de Segurança Pública estaduais e também pelas equipes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional de Segurança Pública que atuam nos estados. E o concurso 2.783 da Mega Sena, realizado na noite do sábado em São Paulo, teve apenas um acertador, que levou o prêmio de 52.087.000 reais. As dezenas sorteadas foram 7, 30, 38, 39, 43 e 54. Segundo a Caixa, a aposta vencedora foi feita em Petrolina. O jogador apostou um bilhete com 9 números. Acertaram a quina 76 apostadores, que vão levar um prêmio individual de R$55.341 reais. A quadra teve 4.607 ganhadores e pagará a cada um R$1.304,20. O próximo sorteio da Mega Sena será na terça-feira. O prêmio da faixa principal está estimado em R$3,5 milhões de reais. E expectativa de chuvas pode amenizar queimadas durante esta semana. Quem traz os detalhes é Iveson Gomes. A previsão do tempo para o Brasil nesta semana indica variações nas regiões do país.
No sul, teremos nuvens carregadas com áreas de instabilidade se formando. Existe a expectativa de chuvas moderadas e até intensas, iniciando no Rio Grande do Sul e avançando para Santa Catarina e Paraná ao longo dos dias. A região sudeste deve sentir o impacto dessa instabilidade a partir de quarta-feira em toda a região, como destaca a especialista em meteorologia da Tempo OK, Maria Clara Sasaki. Antes da chegada dessa chuva no sudeste do Brasil, a temperatura vai ficar muito elevada e os índices de umidade relativa do ar bem abaixo do ideal, principalmente no interior de São Paulo e também de Minas Gerais entre segunda e terça-feira. Aí, a partir de quarta, a umidade aumenta e tem possibilidade de chuva em todos os estados. No centro-oeste do Brasil, teremos um cenário muito parecido com o sudeste e a possibilidade de chuvas pode amenizar as queimadas no centro do país, como destaca a Maria Clara Sasaki. No centro-oeste do Brasil, o início da semana será de tempo seco, temperaturas bem elevadas, passando de 35, 36 graus, alguns municípios podendo até registrar 40 graus neste início de semana, umidade relativa do ar abaixo de 20% na maior parte da região. E a partir de quarta a quinta-feira, aí já teremos áreas de instabilidade atuando e possibilidade de chuvas isoladas. Essas pancadas, elas não são generalizadas, mas já ajudam a amenizar a situação de queimadas no centro-oeste do Brasil, principalmente no estado de Mato Grosso do Sul. No Nordeste, a chuva se concentra principalmente nas áreas do litoral. No interior, o ar seco deve tomar conta sem a perspectiva de chuvas. Nas capitais nordestinas, as temperaturas devem ficar entre 28 e 31 graus. Já no norte, a expectativa é de chuvas, principalmente nos estados de Roraima, Amazonas, Acre e em Rondônia. Já no Tocantins, a semana começa com um tempo bem firme e temperaturas elevadas, podendo chegar a 40 graus Celsius. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Iveson Gomes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42. Embora as pesquisas mostrassem que o ex-deputado estadual Fred Rodrigues estava crescendo na reta final da eleição em Goiânia, o que aconteceu neste domingo não estava projetado por praticamente nenhum instituto. Fred ultrapassou seus dois principais adversários, Adriana Corse e Sandro Mabel, e vai para o segundo turno na primeira colocação. Tanto Fred quanto Mabel foram alçados à condição de candidatos perto do fim do período de convenções. Mabel foi escolhido pela base do governador Caiado em razão do seu perfil gerencial e porque as pesquisas internas mostravam que Goiânia deseja um prefeito que seja bom gestor. Fred assumiu a cabeça de chapa do PL depois da desistência do deputado federal Gustavo Gayer. A princípio, ele seria o candidato a vice-prefeito. André da Silva Castro, de 41 anos, morreu em acidente durante uma carreata política na BR-060 em Abadiânia, no leste goiano. Fotos mostram que o carro colidiu com uma árvore e ficou destruído. O acidente aconteceu nesse último sábado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem sofreu múltiplas fraturas e ficou preso às ferragens. A morte foi confirmada no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e pela concessionária que administra a via Triunfo Concebra. Nas redes sociais, o candidato a prefeito de Abadiânia, capitão Alessandro, cuja carreata aconteceu no acidente, lamentou a morte do motorista. E o IPASGO não cobra coparticipação em exames de mamografia durante o mês do Outubro Rosa, mês de conscientização da prevenção do câncer de mama. Vamos saber dos detalhes com a Juliana Carnevale. Pelo terceiro ano consecutivo, o IPASGO Saúde isenta de coparticipação as mamografias convencionais bilaterais realizadas durante o mês de outubro. A ação faz parte do Outubro Rosa, uma campanha mundial de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. A expectativa é que até o dia 31 de outubro, cerca de 5.000 beneficiárias realizem o exame radiológico. Se a meta for alcançada, o IPASGO Saúde irá absorver mais de R$183 mil em taxas que deveriam ser pagas por essas beneficiárias. A isenção é válida para mulheres com mais de 40 anos, faixa etária recomendada pela Sociedade Brasileira de Mastologia para a realização anual de mamografia. O
Os exames podem ser agendados em qualquer clínica ou laboratório da rede credenciada ao Ipasgo Saúde, mediante solicitação médica e agendamento prévio. Para isso, as beneficiárias podem ligar no telefone 0800 62 1919 ou utilizar o aplicativo Ipasgo Fácil para marcar a consulta com um mastologista ou outro médico. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. A Confederação Brasileira de Futebol viu o técnico Dorival Júnior ter mais um problema por lesão. Dessa vez, Éder Militão foi cortado por conta de uma lesão muscular, sendo substituído por Fabrício Bruno, do Flamengo. Éder Militão já havia sentido a coxa na derrota do Real Madrid para o Lille pela Champions League. Neste sábado, o defensor começou no banco de reservas e entrou na segunda etapa na vitória merengue contra o Villarreal por 2-0. Após o término da partida pelo Campeonato Espanhol, Militão voltou a reclamar de dores na região da coxa. Nesse domingo, o Real Madrid realizou exames que constataram lesão muscular, tirando o zagueiro dos compromissos da seleção brasileira. Sendo assim, Fabrício Bruno ganhou mais uma oportunidade na seleção brasileira de Dorival Júnior. Anteriormente, o zagueiro do Flamengo havia sido convocado na data FIFA de março, quando participou de amistosos contra a Inglaterra e a Espanha em setembro, também quando foi acionado para substituir Militão. E o Brasil é hexacampeão mundial de futsal. Nesse domingo, a seleção brasileira venceu o clássico sul-americano com a Argentina por 2-1 e conquistou a Copa do Mundo disputada no Uzbequistão. O título veio com gols de Ferrão e Rafa Santos no primeiro tempo da partida. A Argentina descontou com Rosa. Já nos momentos finais do jogo, a Ucrânia venceu a França por 7-1 e ficou com o terceiro lugar. O Brasil começou dominando o confronto. Logo aos 6 minutos, Ferrão abriu o placar para a seleção brasileira. A vantagem ficou ainda maior quando Rafa Santos fez o segundo aos 13 minutos. Na segunda etapa, a Argentina partiu para cima em busca do empate, mas os hermanos esbarraram em grande atuação do goleiro William, que parou os argentinos durante grande parte do jogo. No final, os argentinos entraram com o goleiro Linha e conseguiram diminuir com Rosa, mas não foi suficiente para empatar o duelo. O Brasil se segurou até o fim e manteve a vitória, levantando a taça pela 6ª vez. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h47. O Brasil reformulou um dos seus programas de financiamento ao setor agrícola, o Pecuária do Futuro, que passa a se chamar Pecuária Mais Sustentável. Voltado à recuperação de áreas degradadas, o programa usa insumos tecnológicos para auxiliar os produtores participantes. O Pecuária Mais Sustentável está disponível em todas as agências do Banco do Brasil. De acordo com o banco, o objetivo é unir a concessão de crédito para a recuperação de áreas a iniciativas de tecnologia, rastreabilidade, sustentabilidade e elevação da lucratividade da pecuária. As iniciativas do banco antecipam ações previstas no Sistema de Autorregulação Bancária número 26 de 2023 da Federação Brasileira de Bancos e que serão válidas a partir de dezembro do ano que vem. De acordo ainda com o banco, na safra 23/24 foram concedidos 6,37 bilhões de reais para a recuperação de áreas degradadas, o que permitiu atender a 1,6 milhão de hectares. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h02, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. O prefeito Ricardo Nunes e o deputado federal Guilherme Boulos vão disputar o segundo turno da eleição à Prefeitura de São Paulo, que ocorre no dia 27 de outubro. Os resultados foram divulgados neste domingo pelo Tribunal Superior Eleitoral. Com 99,88% das urnas apuradas, Nunes tinha 29,48% dos votos, enquanto Boulos somava 29,07%. Os dois desbancaram o influenciador Pablo Marçal, do PRTB, e marcava 28,14%. Em terceiro lugar, na disputa para prefeito da capital paulista, mais acirrada desde o 1985, ano da primeira eleição direta pós-ditadura. A deputada federal Tabata Amaral ficou em quarto, com 9,91%, enquanto que o apresentador José Luiz da Atena não conseguiu ultrapassar a marca dos 2%, tinha 1,84%. No pior desempenho de um tucano na história das eleições paulistanas. Atrás dele, Marina Helena somava 1,38%.
E o Tribunal Superior Eleitoral divulgou o balanço das votações no primeiro turno das eleições municipais realizado neste domingo. Com quase 100% das urnas totalizadas nos 5.569 municípios que escolheram prefeitos e vereadores, foi contabilizada uma abstenção de 21,71%. Isso significa que cerca de 34 milhões de pessoas não foram às urnas e terão que justificar o voto. Em 2020, 23,15% dos eleitores não participaram do processo democrático, um total de 34,2 milhões de pessoas. Na ocasião, o mundo passava pela pandemia da Covid. Em 2016, sem pandemia, a abstenção foi menor, de 17,58% ou 25,3 milhões de brasileiros. Tribunal Superior Eleitoral, apenas 0,3% das urnas eletrônicas do país foram substituídas. Alan Barbosa traz esse balanço. Apenas 0,3% das mais de 200 mil urnas eletrônicas distribuídas pelo país tiveram de ser substituídas por algum problema técnico. De acordo com a avaliação da ministra-presidente do TSE, Carmen Lúcia, as eleições municipais deste ano acontecem dentro da normalidade prevista. Ela concedeu entrevista coletiva no início da tarde deste domingo na sede da Corte, em Brasília. Todas as providências que foram adotadas, todas, tanto de segurança de eleitores, a chegada das urnas devidamente nos locais, tudo que foi previamente adotado, todas as medidas adotadas estão hoje com os seus efeitos comprovados. Os eleitores e aquilo que a gente temia que podia ter alguma dificuldade, especialmente no norte, pela ausência de estradas, não se demonstra. Até aqui conseguimos que os eleitores estejam chegando regularmente. As ocorrências que nos são trazidas, ou da polícia, ou de relativas a ilícitos eleitorais, todos eles também dentro de normalidade e, portanto, de baixa ocorrência. A ministra também comentou sobre os debates promovidos pela imprensa e evitou falar sobre o caso envolvendo o candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, do PRTB, que divulgou no Instagram conteúdo falso sobre o também candidato Guilherme Boulos, do PSOL. Além de as resoluções poderem melhorar, a sociedade como um todo, por exemplo, você fala em debate, nós temos poucas regras de debate nas resoluções, porque elas são apresentadas para que aqueles órgãos de imprensa, principalmente, que queiram promover os debates, façam com garantias de igualdade, pelo menos para os candidatos que estejam mais bem avaliados, etc. Agora, o modelo é adotado pela sociedade, pelos órgãos da sociedade. A partir dessas experiências, eu tenho a impressão que também esses órgãos vão repensar quais os modelos de debate, porque não há modelo único. É isso mesmo. Quando acontece alguma coisa na vida, a gente aprende e, se for o caso, aperfeiçoa ou altera. Mais de 155 milhões e 900 mil eleitores estão aptos a votar nas eleições municipais de 2024. O maior eleitorado é o da cidade de São Paulo, com 9 milhões e 300 mil eleitores e eleitoras. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alan Barbosa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h06. E as eleições municipais de 2024 neste domingo mudaram a ordem política de Goiás, mas não tanto. Com 95 prefeitos eleitos, União Brasil do governador Ronaldo Caiado lidera o ranking dos chefes do executivo. Em seguida vem o MDB do vice-governador Daniel Vilela com 43 gestores. Em 2020, o DEM, também de Caiado, liderava o número de prefeitos eleitos, enquanto o PP ocupava a segunda colocação. O MDB era o terceiro colocado. Vale citar o sistema do Tribunal Superior Eleitoral e em Porteirão ainda pode definir um prefeito do União Brasil ou do MDB. É preciso citar Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis, que terão segundo turno e o resultado só sai no dia 27 de outubro. Em busca de um sexto mandato como prefeito de Jataí, o atual chefe do Poder Executivo Municipal, Humberto Machado, perdeu a eleição para Geneilton Assis neste domingo. Com 100% das urnas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral, Geneilton recebeu 58,93% dos votos válidos. Humberto terminou na segunda colocação com 36,92%. A candidata Soraya Rodrigues, do PT, terminou em terceiro com 4,15% dos votos.
Com apoio do prefeito Paulo do Vale, o candidato Wellington Carrijo, do MDB, se elegeu prefeito de Rio Verde neste domingo, com 62,67% dos votos válidos. Em segundo lugar, ficou o ex-deputado e ex-presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira, do PL, com 22,46% dos votos. Oswaldo Fonseca, do Republicano, chegou ao fim da disputa com 9,72%. E Daniel da Câmara do Novo ficou em quarto com 1,83%. O programa de voluntariado da OVG é reconhecido como um dos melhores do Brasil. A repórter Leandra Matos é quem traz detalhes. Com mais de 15 mil voluntários capacitados desde 2019, a OVG recebeu o reconhecimento do Prêmio VOL 2024 como uma das entidades brasileiras com as melhores práticas de gestão do voluntariado no país. A honraria é concedida pela VOL, uma plataforma tecnológica criada para potencializar e fornecer soluções inteligentes para o voluntariado em toda a América Latina. O prêmio será entregue durante solenidade promovida pela entidade no dia 24 de outubro em São Paulo. Com as ações promovidas pela OVG, o voluntariado chegou a todos os cantos do estado. Foram realizadas 285 ações de promoção do voluntariado e a capacitação de 15.400 voluntários, além de apoiar 6.300 entidades sociais e promover capacitação e assessoramento a 3.600 instituições filantrópicas. O fortalecimento do voluntariado é um dos principais projetos da OVG e do Goiás Social. A instituição capacita pessoas interessadas em atuar na área e orienta entidades sociais que querem receber voluntários. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h10. E o meio-campista Andréas Pereira do Fulham foi convocado pela seleção brasileira para os próximos jogos contra o Chile e Peru pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Ele foi chamado para o lugar de Vinícius Júnior do Real Madrid, que está com lesão cervical. Vini Júnior foi cortado após contato da CBF com o clube espanhol. Andréas Pereira fez um dos gols do Fulham na derrota deste sábado para o Manchester City pela Premier League. O meio-campista disputou 7 jogos até agora na temporada, todos pelo campeonato inglês. Ele entrou em campo 8 vezes pela seleção até hoje. O Real Madrid divulgou nesse domingo que Vinícius Júnior está com uma lesão cervical constatada após exames médicos. O clube espanhol disse também que o caso ainda está pendente de evolução. Horas depois, o técnico Dorival Júnior foi obrigado então a fazer a 5ª mudança na lista de convocados para os jogos contra o Chile e o Peru. E Lucas Paquetá deverá ter uma audiência em março do ano que vem perante a Federação de Futebol da Inglaterra sobre a denúncia por má conduta com relação a apostas em 4 jogos da Premier League. A informação foi publicada primeiramente pelo The Sun na noite do sábado. Paquetá se diz inocente e garante cooperar com as investigações da Federação Inglesa. Ele foi denunciado em maio deste ano por suposto envolvimento com apostas no campeonato inglês. Segundo a acusação formal divulgada pela federação, o meia teria forçado cartões amarelos em 4 partidas entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Ele teria violado as regras de conduta relacionada a apostas esportivas nos jogos contra o Leicester City em 12 de novembro de 2022, Aston Villa em 12 de março de 2023 e Leeds United em 21 de maio de 2023 e também contra o Bournemouth em 12 de agosto de 2023. Ele levou o cartão amarelo nas 4 partidas citadas. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h12. As pragas de armazenamento, como o caruncho dos cereais e o besourinho do fumo, representam um grande desafio para os produtores rurais do Brasil. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e também a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura apontam que anualmente até 10% dos grãos estocados no país podem ser perdidos devido a essas pragas. Além da perda na quantidade de grãos, a qualidade dos cultivos também sofre um impacto significativo. O Fábio Cage, gerente de assuntos regulatórios do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, alerta que além do prejuízo em quantidade, é preciso considerar as perdas qualitativas
que podem comprometer todos os grãos produzidos ou classificá-los com menor valor agregado. E para evitar esse problema, é fundamental que o produtor adote práticas integradas de manejo de pragas. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. E a aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira cedida para a Operação Raízes do Cedro do governo federal decolou da base aérea de São Paulo em Guarulhos às 14h12, horário de Brasília, deste domingo para Beirute, no Líbano. A aeronave fará uma escala em Lisboa, Portugal. O voo do Brasil até Portugal terá a duração prevista de 9h20. Esse é o segundo voo para fazer a repatriação de brasileiros no Líbano. Mais de 3.000 brasileiros informaram que desejam deixar aquele país que sofre com incursões terrestres e ataques aéreos das Forças Armadas de Israel. A operação de resgate foi autorizada pelo presidente Lula. A primeira leva de cidadãos brasileiros repatriados do Líbano, que sofre com bombardeios decorrentes do conflito entre Israel e o grupo Hezbollah, chegou ao Brasil na manhã deste domingo. Ao todo, desembarcaram 228 pessoas, sendo 10 bebês de colo. Também havia 3 pets. E casos de violência política aumentam 130% neste ano. Quem traz os detalhes dessa estatística é Renê Almeida. Em cidades cariocas, foram alvo de atentados a tiros somente na última semana antes das eleições municipais. Por estarem em veículos blindados, ninguém se feriu. A mesma sorte não teve João Fernandes Teixeira Filho, candidato a vereador em Nova Iguaçu, também no Rio de Janeiro, que foi morto a tiros no último dia 24. Casos de violência política têm crescido no Brasil nos últimos anos. A terceira edição da pesquisa Violência Política e Eleitoral no Brasil, feita pelas organizações Terra de Direitos e Justiça Global, revela que de janeiro até 15 de agosto deste ano, um dia antes do início da campanha eleitoral, foram registrados 145 casos de violência contra pré-candidatos, políticos e assessores. Em 2020, este número era de 63, ou seja, um aumento de 130%. A diretora executiva da ONG Justiça Global, Gláucia Marinho, detalha. Entre os tipos, a gente vê que tem muitos casos de ameaça, ofensa. Então, a intimidação, ela é uma das principais formas de coação no contexto político que a gente vê hoje. Vale destacar que também são muito altos os números de atentado e assassinato, o que caracteriza também como a política ela é resolvida no Brasil, que ainda é por meio da bala. A pesquisa mostra que os casos de violência política se intensificam em ano de eleição. Até agosto de 2024, já foram registrados mais casos do que em todo o ano de 2023. Gláucia também mostra preocupação especial com as mulheres. Elas foram alvo de 46% das ocorrências de violência política de novembro de 2022 a agosto deste ano, sendo registrados 15 casos de ameaça de estupro a parlamentares mulheres. Várias das violências têm atravessamentos homofóbicos e transfóbicos, lesbofóbicos, racistas e machistas. A gente precisa que os partidos eles também abracem essa ideia e desenvolvam ações com seu corpo de militância, com as suas direções de enfrentamento à violência política. A gente precisa de campanhas públicas que tratem esse fenômeno. Por quê? Num país que ainda ocorre tantos casos, a gente não pode dizer que tem uma democracia sadia, que tem uma democracia que é possível que todas as pessoas participem do jogo eleitoral da mesma forma. Apesar de atingir políticos de todos os partidos em quase todos os estados brasileiros, PT e PSOL foram os alvos mais frequentes no período analisado. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h17. E terminou ontem o primeiro turno das eleições em todo o Brasil. O prefeito Aleomar, candidato à reeleição à Prefeitura de Mineiros, teve quase 80% dos votos. Em entrevista concedida, o prefeito fala da alegria e da responsabilidade de governar Mineiros por mais 4 anos.
muito feliz, honrado, emocionado, porque ser reeleito nesta cidade de Mineiros e nesse formato de 80%, um pouco mais de 80%, que apuramos extraoficialmente, nos dá a sensação de que o mandato que estamos nele atendeu às demandas da população nas suas mais diversas áreas. E eu quero aqui dizer da minha felicidade, da minha honradez de estar à frente por mais 4 anos. E a responsabilidade aumentou, porque essa votação histórica inédita na cidade de Mineiros nos dá naturalmente uma carta em branco da população para que a gente possa continuar esse projeto. Até porque, Wesley e ouvintes, muitos dos projetos passaram do atual mandato para o próximo mandato, como por exemplo a canalização do córrego, enfim, obras de habitação, obras de praça, né? Passaram de um mandato para o outro. E eu fico muito feliz de poder ser reeleito por essa população de Mineiros, dessa tão ampla e inédita aqui na história política administrativa de Mineiros. Agradecer todos os partidos que fizeram e fazem parte dessa aliança vitoriosa, todos os candidatos a vereador e vereadoras, que daqui a pouco nós saberemos os eleitos, né? E sobretudo quero agradecer o atual vice João Grandor e também o vice-prefeito eleito Nico, e todos coordenaram essa campanha na pessoa do coordenador geral Jailson, da alegria que ter sido muito bem recebido pela população de Mineiros. Durante o período de campanha a gente sentia o calor humano, a alegria, o aperto de mão, o incentivo da população, das crianças, o abraço, o sorriso, né? Mas eu tenho certeza que o nosso desafio é fazer uma gestão melhor que essa que nós já estamos concluindo este ano, e eu tenho certeza que com as parcerias que temos com o governador Ronaldo Caiado, com o vice que irá assumir Daniel Vilela, com a primeira-dama Gracinha Caiado, com os nossos deputados e senadores, nós iremos sim continuar esses projetos importantes de Mineiros, seja na saúde, na educação, na infraestrutura, na zona rural, lá na hemodiálise, que nós iremos ainda inaugurar esse ano, ou seja, a canalização dos córregos mineiros, Cambaúva, Capoeira, Moita Redonda. Então são obras que demoram a sua execução e que continuam no nosso projeto. As pavimentações rurais que nós fizemos. Então tudo isso culminou com a satisfação da população em nos reeleger. Fica aqui a você que votou no Aleomar, no 15, nos nossos candidatos a vereadores, o nosso muito obrigado. E reafirma aqui o compromisso de trabalhar mais ainda por essa cidade, por fazer um mandato ainda melhor pelos próximos 4 anos. Muito obrigado e podem contar com o Aleomar. 7h20, último intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira. No próximo bloco, o número de candidatos apresenta queda em relação a 2020. Recife, João Campos confirma favoritismo e pavimenta caminho para 2026. E claro, também espaço para as nossas notícias locais, o que aconteceu no fim de semana em Mineiros. Não saia daí, a gente volta já. Jornal Verde Vale. Oferecimento. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h30, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana. Olha, o prefeito de Recife, João Campos, do PSB, foi reeleito no primeiro turno neste domingo com mais de 78% dos votos, uma ampla vantagem em relação aos seus adversários. Com uma das gestões mais bem avaliadas do país, o PCBista ensaia um voo mais alto para 2026. Bisneto de Miguel Arraes e filho de Eduardo Campos, ex-governadores de Pernambuco, prefeito é herdeiro de um dos mais longevos clãs do Nordeste. É o político mais jovem a administrar uma capital, eleito aos 27 anos em 2020, após uma acirrada disputa contra a prima Marília Arraes, com quem já se reconciliou. 2 anos antes foi eleito deputado federal, sendo o mais votado do estado. Ele confirmou o favoritismo antecipado pelas pesquisas eleitorais, que mostravam o candidato com quase 80% das intenções de voto. Embora desconverse sobre a possibilidade de tentar o governo do estado, aliados já dão a candidatura dele como certa em 2026. Por isso, a vaga de vice em sua chapa foi alvo de desejo de vários partidos. À frente da capital pernambucana, João Campos se destacou por ações na educação e pela implementação de programas sociais. A boa avaliação é inconteste, apenas 4% dos recifenses, segundo o Datafolha.
7h31, número de candidatos apresenta queda em relação à última eleição em 2020. Vamos saber dos detalhes com Norberto Notari. O número de pessoas que registraram candidatura nas eleições municipais deste ano caiu em relação a 2020. Os dados constam no Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com as informações, 15.573 candidatos disputam uma das 5.569 vagas de prefeito em todo o Brasil. Há 4 anos, 18.416 pessoas disputavam o cargo. Para a Câmara, no último pleito, pouco mais de 480 mil candidatos foram registrados. Agora, aproximadamente 430 mil pleiteiam uma vaga. Na opinião do cientista político Rodrigo Prando, os dados revelam um desinteresse por parte das pessoas com o ambiente político. Mais do que um desinteresse, é uma desconfiança em relação aos políticos e ao sistema político. Uma desconexão entre as instituições políticas, os políticos e a sociedade, em grande parte. E isso não é responsabilidade dos políticos necessariamente, mas da própria armação institucional e da própria sociedade, dos próprios indivíduos e grupos sociais. A gente tem se acostumado, infelizmente, a olhar a política com desprezo, com ódio, com raiva. E as redes sociais impulsionam isso. O cientista político acredita que as pessoas não se sentem representadas pelo poder público. O sentimento de grupos sociais, de não se sentirem prestigiados, pelo contrário, de sentirem-se desprezados pela elite política, pelas instituições, pode levar a esse desencanto. O sentimento de abandono econômico, a vulnerabilidade, muitas vezes, a incompreensão do funcionamento das instituições, da burocracia, pode levar a esse desencanto. Uma necessidade de ter tudo resolvido de maneira rápida, uma geração bastante ansiosa, que não tem a paciência de aguardar os trâmites políticos e a discussão dentro das instâncias políticas, pode gerar esse desencanto. Para o professor Rodrigo Prando, é fundamental ampliar o debate sobre o sistema democrático para deixar claro a uma parcela maior da população. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.